Deixa eu arrumar aqui. Bom dia, amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós temos uma questão muito interessante baseada numa consulta, na verdade uma consulta não, uma pergunta enviada por uma colega aqui para nós. Eu até vamos ler a pergunta e vamos desenvolver, né, sobre essa possibilidade aqui de, de indenização, né, de venda de área menor. Eu tratar com vocês hoje era se um cliente enganado pode desfazer o negócio imobiliário, tá? Se o cliente enganado pode desfazer o negócio imobiliário. É um caso bem interessante. Imagina um cliente que nos procura, pessoal. Isso acontece, né? Já aconteceu com todo e qualquer advogado. E ele apresenta uma situação de aquisição imobiliária, que se não aconteceu com você, ainda vai acontecer. E ele apresenta uma situação de aquisição imobiliária em que ele diz o seguinte: olha, fui enganado, né? Adquiri alhos por bugalhos, como diz a expressão. Ou seja, imaginei que estava adquirindo um imóvel de um determinado valor, uma determinada circunstância, e acabou que o cliente foi enganado pelas circunstâncias. Nós temos um caso que foi relatado aqui por uma colega, muito interessante, que eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Assim, ó. Professor Rafael, bom dia. Estou atendendo um caso, né? Solicitei um laudo técnico para iniciar a fase de notificação, né, que provavelmente vai ter que ser via judicial. Vejo como caminho a rescisão do contrato com uma indenização por danos materiais e morais. O cliente era um operário de baixo nível de instrução, que há 10 meses atrás, né, acabou ganhando um prêmio milionário. Né? Eu vou estar tentando interpretar aqui para não dar muitos detalhes, para não ter a identificação plena do caso, tá, gente? Então, há 10 meses atrás, um operário simples ganhou um prêmio milionário. Ele vivia antes em condições precárias de vida, num espaço de um quarto-cozinha, né? Tinha uma filha, uma esposa grávida, ainda dividia esse espaço, né? Na verdade, o espaço nem era dele, era de um familiar, né, que também vivia com mais marido, 2 crianças, então realmente pessoas bastante humildes. Na pressa, ele procurou um imóvel no bairro, né, onde a esposa então passaria a viver, perto da sua mãe, em virtude do nenê. Todo mundo que tem esposa, que teve filho, passou por gravidez sabe que é verdade isso, né? As mulheres se aproximam muito das mães com a chegada de um bebê, é um fato, tá? E ele acabou comprando uma casa, né? Pagou à vista, cerca de 650 mil reais, reformou em 2 meses, se mudou e foi morar, né? Agora, chegado o verão, né, vieram as chuvas e o local enche de água. Muito, muito. Né? Não tem não tem condições nem de habitar, nem de segurança, né, nesse período. Ela chegou a visitar o imóvel, diz a colega, né, na calçada tem 8 bueiros da Sabesp. Meu Deus do céu. Os técnicos que estão fazendo o laudo, né, identificaram na prefeitura uma documentação que mostra que no mapa da área ele está em amarelo como uma área de risco. Olha só que loucura. O cliente teve uma assessoria imobiliária e jurídica, olha só, e não foi alertado, né, sobre ser essa área de risco nessas condições. Além disso, aqui vem um elemento importante, ó, ele pagou 50% a mais pelo valor do imóvel, considerando a média de preços da região. Tá? Um corretor de imóveis de confiança, então, ela chamou e avaliou o caso. Aí vem as perguntas da colega, né? Seria possível fazer um pedido de rescisão por conta de enchentes? 2. Essas omissões poderiam ser consideradas uma causa de amparo do Instituto da Evicção? 3. Como proceder para evitar, né, um caos desse para o cliente? Só que caso interessantíssimo, né? E aí, o que fazer, né? Amigos, o que acontece? Nós temos uma série de cogitações aqui para responder, né, para nossa colega, para trocar ideias com ela em relação a esse caso tão interessante que ela acabou, né, tendo de enfrentar. E são muitas as questões que a gente tem que definir. Eu começaria propondo para vocês uma reflexão sobre quem são os réus. Então, discussão sobre o polo passivo já é uma discussão interessante. Segundo, né, que tipo de provas que a gente vai ter que produzir, tá? E terceiro, né, quais os argumentos que nós vamos eleger para enfrentar esse tipo de problema. Para mim, esses são os 3 pontos, assim, que para mim me chamam mais a atenção como instigantes
para nós elaborarmos uma defesa, uma proteção dessa pessoa que nos procura, tá? Eu começaria propondo para vocês uma discussão sobre os riscos, né, que a gente teria de cair em algumas, que nem eu disse essa semana para uma colega que normalmente está aqui nos acompanhando, a gente não cair nas cascas de banana, né? Então, olhem só, São Paulo, assim como outras localidades do Brasil, ela tem uma característica muito forte, né, algumas áreas, algumas regiões, de conviver com enchentes, né, por ineficiência do poder público. Existe, inclusive, ações judiciais já condenando, né, os municípios que têm esse tipo de problema reincidente por culpa e negligência do Estado, né, a indenizarem em virtude desses problemas de enchentes. Então, o que acontece? A primeira casca de banana vem no seguinte sentido. Se nós considerarmos uma região famosa de enchentes, eu não estou dizendo que é o caso da nossa colega, tá? Mas se nós cogitarmos, né, que estamos diante de uma região famosa de enchentes, que todo ano sai na mídia, manchetes, informações, enfim, que todo mundo sabe que aquele imóvel foi adquirido, e às vezes por um preço baixo, justamente por estar em área de enchente, se nós considerarmos isso, existem sim muitas decisões judiciais que vão afastar a possibilidade de desfazimento desse negócio imobiliário. Então vai se considerar o seguinte, olha, era um conhecimento já prévio, né? Era algo que já se sabia de antemão, então ele não poderia ser usado como causa para desfazimento do negócio imobiliário. Então essa casca de banana, pessoal, eu queria já identificar ela de cara para que a gente, como advogados, trabalhe nessa questão, né? Me chama a atenção que a colega está buscando ali o amparo, né, dos técnicos para identificar que se trata de área de enchente, e eles vão e dizem que ali existe um mapa na prefeitura e tal que indica como sendo uma área de grande risco. Essa informação, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, dependendo de como é que a gente vai definir a nossa estratégia de abordagem num caso desses, né? E esse caso ele tem muitos pontos fortes, né? Mas eu não posso correr o risco de cair em algumas armadilhas, como essa que eu acabei de mencionar, né? Então, de que eu simplesmente provar que ali é uma área de enchente e pedir o desfazimento do negócio. Se eu for por essa linha mais fácil, ou seja, mais simplista, de pegar e dizer, ó, essa é uma área de enchente, então quero desfazimento do negócio, eu possivelmente posso cair, ser desarmado pelo meu oponente, em virtude, né, de nós estarmos, né, termos esse tipo de jurisprudência, no sentido de que o conhecimento prévio impediria o desfazimento do negócio. Penso eu que é justamente o contrário. Aqui o ponto forte do nosso caso seria o desconhecimento desses fatos, né? E aí nós temos aqui alguns elementos muito peculiares, né? Muito peculiares. Eu destacaria como primeiro a absoluta inexperiência do nosso cliente. Né? Como ela narrou ali, tratavam-se de pessoas muito humildes que tiveram acesso a um recurso que normalmente não teriam. Eu, inclusive, quando acontece uma situação dessas, eu costumo propor para os clientes, inclusive, alguma orientação para além, né, do caso em si, uma orientação mesmo de condução de vida, de cuidados, né, porque esse tipo de pessoa é muito comum que pessoas que não conquistaram um determinado o recurso, né, e que têm esse recurso, digamos assim, entre aspas, de mão beijada, ou acesso repentino, como uma herança, ou seja lá como é que foi que esse aqui, né, acessou esse prêmio, essas pessoas, a tendência é não saberem lidar bem com isso, podem, infelizmente, acabar, né, tropeçando aí com pessoas mal intencionadas, e a tendência é que elas voltem para a mesma situação que elas estavam lá atrás, passado algum tempo, por cometerem uma série de erros. Veja que o primeiro negócio que ele fez já foi um negócio errado. Né? O primeiro negócio que ele fez já foi um negócio errado. Então, primeiro aspecto, inexperiência é um ponto fortíssimo para nós, tá? Eu vou destacar esses pontos e depois nós vamos para a lei para ver o que a gente pode usar a nosso favor. Então, a inexperiência é um ponto bastante importante para nós. O segundo ponto que me chamou bastante atenção, foi a desproporção do negócio em relação ao preço. Né? Isso eu achei muito bacana, né, que a nossa colega foi atrás para descobrir se o preço que ele pagou estava com um preço adequado, como sendo o preço de mercado. Acho essa informação fundamental, tá? Informação de que o preço pago, né, foi desproporcional, foi acima do preço de mercado para aquela região. Isso também é um ponto forte, né, para a gente defender essa pessoa, né, que foi, né, eu estou entendendo pelo relato da colega, enganada nesse negócio imobiliário.
certo? Então, segundo ponto forte. Dois pontos, né, que eu destacaria assim com força total. Inexperiência e preço, certo? Veja que o fato enchente, para mim, ele é o prejuízo. Ele não é propriamente, né, a principal informação aqui. A falta de informação, né, seja por inexperiência, ou seja, porque não teve uma adequada orientação, inclusive no fechamento do negócio, para mim são aspectos determinantes, né, para o desfazimento desse negócio jurídico, tá? Então, destaquei esses dois pontos, né? Aí eu quero conversar com vocês quais seriam os fundamentos jurídicos que a gente poderia utilizar e, invertendo a ordem do que eu tinha mencionado, dizer quem deve responder neste tipo de caso. Né? Quem deve responder nesse tipo de caso? Quem são as pessoas que poderiam estar envolvidas aqui como responsáveis, como réus nesse tipo de processo judicial? É óbvio, né, que a gente pensaria no primeiro momento o vendedor, né, que é o réu óbvio, o réu evidente. Mas eu acho que eu complementaria aqui um pouquinho mais para além do vendedor. Né? Pode ser que o vendedor tenha, entre aspas, se livrado da bucha e talvez nem tenha mais patrimônio, né? Talvez seja difícil da gente buscar isso indo atrás dele. Então acho que vale a pena aqui a gente pensar um pouquinho e estender aqui as responsabilidades, certo? Então vamos lá, gente. O que eu destacaria para vocês que diz a lei, né, e eu acho que isso aqui é fundamental para todos nós, né, isso aqui para a nossa vida. Né, revisitando, então, né, alguma matéria aqui de direito civil aplicado para os negócios jurídicos e imobiliários. Então, além dos casos expressamente previstos na lei, é anulável o negócio jurídico por vício. Né? Isso está lá no artigo 171 do Código Civil, certo? Não sei se foi de propósito, mas acabou ficando até quase que com uma ironia, né? O número desse artigo aqui do Código Civil, tá? Não é do Código Penal, do Civil. No inciso 2, então, ele explica quais são os vícios, né, que a gente pode invocar. O vício pode ser aquele que é o negócio resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Primeiro momento, a gente pensaria em erro, né? Então, a pessoa foi induzida em erro. Eu não discordo, tá? Que a gente possa pensar em erro. Não discordo disso. Mas a minha tendência maior é invocar a lesão, nesse caso. Tá bem? Já explico para vocês o porquê. Então, olha só o que diz aqui, né, a nossa lei. Então, quando a gente fala de erro ou ignorância, se diz que são anulados os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, o erro seria substancial quando interessa a natureza do negócio e tal. No caso aqui, é para morar, e aí, quando vem o advento das chuvas, não é possível morar. Faz sentido. Né? Em relação à qualidade da pessoa e tal, que fez o negócio, não vejo tanta importância para nós. E terceiro, né, sendo de direito e tal, né, também não vejo tanta importância para nós. Então, o erro seria possível sim, nós poderíamos invocá-lo, né, como um dos argumentos para anulação desse negócio jurídico. Mas olha a lesão, pessoal, que está ali. Eu acabei de ler o 138, tá? E agora olhem a lesão que está ali no 157. Olha que interessante. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Olha só que interessante. Inexperiência e prestação desproporcional. Quando a colega me narrou esse fato, brilhou na minha mente isso. Pessoa notadamente inexperiente, né, que nunca teve condições de ter um imóvel, faz o seu primeiro negócio imobiliário na vida, né, com um recurso que nunca teve acesso. E segundo, né, por um preço 50% acima do preço de mercado. Então, brilhou para mim a hipótese aqui de lesão. Tá? Lesão. Claro, os colegas fiquem à vontade, se quiserem argumentar, darem sugestões, né, fiquem à vontade também para fazer seus comentários, tá bom? Mas assim, pessoal, então, temos fundamento jurídico, né? Temos fundamento jurídico, temos argumentos, né, para desenvolver o nosso caso. Pois bem, aí, meus amigos, aí eu diria para vocês o seguinte, como é que a gente vai desenvolver um caso dessa natureza? Eu não abriria mão de produzir uma excelente prova, uma prova de caso concreto mesmo. Por quê? Para não cair, não correr o risco de cair naquele julgamento da mesmice, de que todo mundo sabia que a área era de enchente. Então, aquele lance do mapa
que a colega mencionou, que os engenheiros localizaram, para nós é dificílimo ter acesso a esses documentos que estão na prefeitura e tal, mas existem algumas pessoas que são técnicas da área que facilmente identificam isso, né? E aí, sempre vai ter alguém que vai vir lá na defesa do negócio jurídico que vai dizer assim, viu como era fácil de saber? Isso aí todo mundo sabia, nunca foi escondido, né? Então eu estou dando armas para o meu inimigo quando eu estou trazendo esse tipo de argumentação. Então esse argumento para mim não me brilha os olhos. Mas alguns alguns indícios aqui, alguns fatos indiciários, eles vão sim corroborar, vão ser importantíssimos para corroborar a minha hipótese de inexperiência e desproporção. Então penso eu o seguinte, colegas, primeira prova que eu não abriria mão de jeito nenhum num caso como esse, tá? Mostrar a vida e o currículo dessa pessoa e ilustrar, né? Eu ilustraria, eu acho que isso é muito importante, pessoal, hoje em dia, ilustrar as coisas. Fotos onde é que ele morava, fotos de como é que era a vida dele antes, né, dele ter essa aquisição, para mostrar, ilustrar, né, como é que era a simplicidade dessa pessoa. Primeiro ponto. Eu, além das fotos, eu utilizaria a carteira de trabalho também para demonstrar, né, qual é que é o grau de instrução dessa pessoa. Relevantíssimo. Tá? O que mais que eu faria aqui? Testemunhas, não abriria mão de ter prova testemunhal que confirmassem que ele morava naquele local, né, e que ele era um funcionário, por exemplo, um chefe dele, alguém que foi chefe dele, né, que era um funcionário realmente, né, humilde, que tinha uma capacidade de conhecimento, um nível de instrução, né, inferior. Este ponto, para mim, é imprescindível e deveria ser demonstrado no caso concreto, nos autos do processo. Tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto, né? Prova técnica. Não, de forma nenhuma, eu abriria mão de ter a prova técnica. A colega está agindo muito bem quando ela se serviu de um corretor da sua confiança e de engenheiros de sua confiança para fazer a análise tanto da falta de segurança do imóvel, e aí eu queria um laudo unilateral primeiro, dando conta da falta de segurança do imóvel, não com esse alarde aí do mapa, mas com o caso, né, ali da rua, né, das circunstâncias da rua, dos bueiros, essa situação toda, que depreciam o valor do imóvel, e também o laudo do corretor de imóveis ou de uma imobiliária de confiança, informando sobre a depreciação de preços daquela área em decorrência dessa circunstância, inclusive dando conta de qual seria o preço correto deste imóvel, de mercado deste imóvel. Esses documentos, eles não seriam, digamos assim, a minha maior fundamentação nesse caso. Eles seriam o início dos meus argumentos para que eu pedisse uma prova pericial. Tá, turma? Porque, assim, todo conhecimento técnico, seja de engenharia, seja de avaliação de bens, né, ele tem que ser feito da maneira como a prova técnica se faz num processo judicial. Então, mesmo nós tendo esse laudo bem fundamentado, e às vezes até para o profissional tão gabaritado quanto que assessora o juiz como perito, né, às vezes tão gabaritado quanto até mais, né, isso é indiferente. Eu já tive casos em que o meu perito tinha sido professor do perito do juiz, o meu assistente técnico tinha sido professor do perito do juiz. Não é conhecimento, é que o juiz confia em alguém que ele conhece ou tem alguma relação, né, e que ele entende que é neutro na causa. Então, mesmo eu tendo um laudo top de linha, esse é o motivo pelo qual eu estou falando disso, ainda assim tem que ser produzido nos autos, para que essa prova tenha a proteção, né, ou seja, a blindagem, a força de ter sido submetida ao contraditório. Esse é o grande lance da prova pericial judicial, ela ter sido submetida ao contraditório. Ela foi construída com a participação das duas partes, ao invés de ter sido produzida, né, por uma das partes. Então, claro que o nosso laudo inicial vai ser nossa saída para que a gente produza os argumentos certos, mas isso vai ser, né, confirmado em perícia judicial dentro do processo. Tá? E aí, meus amigos, eu vou ter, então, dentro do processo judicial, as provas documentais que eu mencionei, eu vou ter as perícias que eu mencionei, e vou ter também a prova oral, né, depoimentos pessoais e testemunhais, de que não houve nenhum alerta em relação a isso. Bom, dito isso, amigos, aí eu queria convidar vocês a ler comigo um dispositivo que às vezes, e eu faço uma ressalva, tá, que eu sei que tem muitos corretores de imóveis, né, e imobiliários que assistem também de vez em quando os nossos encontros. Eu quero fazer uma ressalva que existem muitas pessoas muito boas nesse mercado, né, eu lido com muitos, né, gosto de pessoas tem gente de muita qualidade nesse mercado, mas também tem gente
de muita baixa qualidade nesse mercado. Então, vou fazer essa ressalva primeiro para dizer o seguinte: os de baixa qualidade não cuidam da sua reputação, não se preocupam com a sua reputação. Os de boa qualidade se preocupam sim com a sua reputação e não fariam um negócio imobiliário injusto. Não orientariam uma pessoa a fazer um negócio imobiliário injusto. Por sua reputação. Mas, não fosse só por sua reputação, e aqui vem o que eu quero transmitir para vocês, também não indicariam a realização do negócio injusto por responsabilidade legal. Por responsabilidade legal. Tá? Nesse caso da colega, tudo isso para dizer o seguinte: eu incluiria no polo passivo a imobiliária que fez e recebeu pela comissão de corretagem também, porque eu entendo que neste caso, né, considerando a inexperiência e a desproporção do negócio, né, 50% mais que o valor, né, de mercado é muito desproporcional. Tá? Então, assim, ó, pela inexperiência do cliente, que deveria ser cuidado de uma maneira ainda mais protetiva, né, somado à desproporção do preço de mercado do imóvel, eu penso que aqui teríamos um caso em que seria possível também incluir a imobiliária que fez ou deveria ter feito, né, a orientação adequada do fechamento deste negócio. Digo isso, pessoal, com base daí sim na lei. Né? Invoco aqui para vocês o artigo, né, o artigo 723 do Código Civil. Né? Então, ali temos um capítulo que trata da corretagem, e ele diz o seguinte: no 722 ele explica que pelo contrato de corretagem, uma pessoa que não é ligada a outra em virtude de mandato, né, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Então, não é um funcionário, né, não é uma pessoa que está subordinada a essa, mas sim, não é um procurador dela, mas sim, ela recebeu uma incumbência, uma solicitação, uma instrução, melhor dizendo, que nem diz a lei, né, para fazer algum tipo de negócio, identificar uma oportunidade de negócio. No 723 diz assim: o corretor é obrigado a executar a mediação, então ele media entre comprador e vendedor, é uma mediação, com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente, ou seja, não é porque o cara não perguntou, ele nunca me perguntou se tinha engenho. Não. Espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. E no parágrafo único diz o seguinte: sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Então, teria havido o fechamento do negócio se, nesse caso, a imobiliária especializada nas negociações imobiliárias, nas mediações, tivesse informado ao cliente: este imóvel está 50% acima do preço de mercado. Este imóvel ele está em área de risco de enchentes. Teria ocorrido o negócio se esta incumbência tivesse sido cumprida? Penso eu, humildemente, que aceito argumentos contrários, que isso também teria evitado, né, que esta pessoa tivesse feito um negócio imobiliário desnecessariamente. E veja que, pelo relato da colega, como este cliente teve acesso a uma quantia de dinheiro muito elevada, né, um prêmio muito alto, não era nem problema de preço. Ou seja, ele poderia adquirir um imóvel desse preço, porém em uma região melhor, ou uma maneira, né, num modo mais adequado, né, sem problema algum. Né? Então ele não precisava adquirir este imóvel propriamente dito. Então não se perderia a oportunidade, entre aspas, de fechar um negócio para esta pessoa, né, simplesmente mostrando a ela uma alternativa melhor. Ele tinha condições de pagamento à vista, ele tinha condições de dinheiro para fazer essa aquisição, ele só não foi orientado corretamente. E aí, segundo a lei, responderia sim esses assessores, essas pessoas que fizeram a instrução, a mediação, penso eu, que também deveriam responder juntos aqui, nesse tipo de caso. De novo, ressalvo, não se trata de forma nenhuma de arrependimento. A pessoa comprou e se arrependeu. Tá muito quente o imóvel, pega muito sol, é muito úmido, mofa minhas roupas. Nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Isso não seriam razões, né, para uma definição drástica aqui do polo passivo. Não seriam razões suficientes. Mas pelas peculiaridades deste caso, que nos foi submetido aqui ao estudo, né, neste caso que nos foi submetido a estudo, né, penso eu, essa é a minha opinião, né, penso eu, que ele avança em gravidade, né, em direção a essa também corresponsabilidade aqui, né, e a possibilidade, então, de condenação por perdas e danos, tá, pessoal? Assim que eu vejo um caso desse. Então, é caso de anulação de negócio imobiliário,
Eu entendo que sim, então confirmo ali a primeira pergunta que a nossa colega fez, né? Eu entendo que sim, que há a possibilidade de anulação desse negócio imobiliário, né? A fundamentação, né, e as provas, ela está indo bem? Sim, está indo muito bem, tá? E, na sequência, para além disso, eu aprofundaria a produção dessas provas em juízo, para que haja um contraditório, né? E avançando mais ainda, eu aprofundaria na prova técnica dentro deste processo e também utilizaria a prova oral para convencimento, para que o juiz enxergue o nível de instrução, né, dessas pessoas que foram conduzidas a fechar o negócio com lesão, na minha humilde opinião, com lesão, tá? Por inexperiência e desproporcionalidade do preço. Né? Espero que tenham gostado da escolha do tema. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.